isso que você tem tantos problemas? Fala, mestre, aqui é o Thiago Burigato e quer saber o porquê que você tem tantos problemas, provavelmente? Fica aí, mas antes, quer uma cópia gratuita do meu livro digital? Clica aqui abaixo que eu mando diretamente no seu e-mail e se inscreva no canal e deixe o seu like para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdos novos aqui no canal, beleza? Vamos lá então, ó. Por que será então que você tem tantos problemas? Por uma gravíssima cegueira que nós temos, principalmente nos dias de hoje, que é o foco no lugar errado. E o que eu quero dizer com isso? Não vou falar de foco na solução e foco no problema, não. O que eu quero dizer é foco no que é aparente e não no que de fato importa. E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você tem vários problemas. Talvez todo mundo tem. Eu tenho. Só que essa diferença do que eu falei agora faz toda a diferença. Que é o seguinte. Mais uma vez, eu até falei no vídeo anterior, pelo menos que eu gravei, não sei se foi pro ar antes ou se já foi e tal, mas basicamente é que eu recebo muitas perguntas de como lidar com tal pessoa, como lidar com isso, como lidar com aquilo outro, né? Mas poucas perguntas eu recebo, por exemplo, em relação a como tentar entender o que eu de fato quero. Então, exemplo, vamos supor que você tem um relacionamento aí, X, e o seu relacionamento tá mal. Aí tem uma situação que provavelmente se sobressai. Qual é essa situação? Sei lá, pode ser que essa situação que se sobressaia seja, sei lá, essa pessoa chega todo dia atrasado, certo? Todo dia ela chega atrasada, ou ele chega atrasado e eu não aguento mais isso. Como eu lido com isso? Aí você pensa, como eu lido com isso? Aí você fica naquela busca incessante de como você lida com aquilo, e vai, e nunca acha a resposta, a pessoa nunca te obedece, nunca faz o que você quer, e vai nessa linha, né? Legal, tá. Se lascou, né? Mas, será que de fato é esse o grave problema? E se você mudasse a pergunta, pensando assim, cara, será que é essa pessoa que eu realmente quero pra minha vida? E aí você falasse, poxa, não, deixa eu pensar sobre o que eu realmente quero pra minha vida. E eu sei que é uma pergunta meio filosófica e ela é tão difícil de chegar a uma resposta que a gente desiste. Mas o ponto é, você precisa refletir sobre isso, não tem resposta certa e a resposta não para. É uma pergunta atemporal. O tempo inteiro você vai fazer essa pergunta, talvez mude várias vezes até o final da sua vida, mas isso é o que vai te dar a compreensão de fato do que você precisa focar. Então, sei lá, você fica o tempo inteiro tentando entender como que você lida com aquela pessoa em si. Mas aí, sei lá, você chega com 50 anos de idade e olha para aquela pessoa e fala, cara, não era esse tipo de pessoa com a qual eu queria gastar a minha vida. Só que agora você tem 50 anos de idade. Vamos colocar que com a expectativa de vida, com uma série de evoluções que nós temos, imagine como será daqui 30 anos, por exemplo. A gente, sei lá, 50 anos vai ser os novos 20 anos de idade, talvez. Você ainda tenha muita vida pela frente. Mas o ponto é, cara, será que você de fato não compreende que é melhor você pensar sobre isso agora? Né? Então, será que de fato é preciso você estar numa, sei lá, como eu lido com o meu chefe, filho da mãe? Será que você precisa lidar com esse chefe? Será que você precisa estar dentro dessa empresa, fazendo aquilo que você precisa fazer? É esse o ponto que eu quero que você reflita. Então, o foco no que realmente importa é quando você literalmente vai lá e começa a dar check para as coisas mais importantes. Então, por exemplo, eu posso pensar, cara, de fato é o que eu gosto de falar? Check, é o que eu gosto de falar. De fato, eu preciso falar em vídeo? Sim, gosto. Ou não, não, eu quero escrever. Ou não, eu quero fazer podcast. Ou não, e aí vai. Eu vou dando check. Até que eu chego e falo, será que de fato, exemplo, será que de fato eu preciso estar em todas as mídias sociais? Ou essa aqui que está me desagradando, tem, sei lá, pessoas difíceis, é um público muito agressivo. Será que eu preciso dessa mídia social? Não, eu não preciso dela. Então, eu não preciso, por exemplo, tentar entender como eu lido com aquela mídia. Eu posso excluir aquela mídia e trabalhar com o que eu já trabalho com base em outras coisas. Então, foco no que realmente importa primeiro e vou descendo a escada para que, de fato, eu entre no que eu preciso resolver. E aí, eu não preciso ficar me desgastando tentando lidar com aquela mídia. Eu excluo aquela mídia, porque eu não preciso dela. Porque eu consigo, sim, ter ainda, por exemplo, como trabalhar com o que eu mais amo e tendo melhores resultados, tendo mais saúde emocional e por aí vai. Sacou a ideia? Então, um exemplo da minha vida para você, por exemplo, tá? Mas esse é o ponto que você precisa refletir por você. Será que você precisa lidar com aquela empresa, com aquela pessoa, com aquela
Será que é isso que você quer? Aí sim, é isso que eu quero. Pô, de fato é isso que eu quero. Ah, legal. Agora sim eu como lidar com aquilo. E não antes. Sacou a ideia? Então, desinverta aí, porque tá invertida seu foco, a sua suposição do que de fato é importante. E deixa aqui nos comentários quando você fizer isso, os seus resultados, se você vai fazer, compartilha aqui comigo que eu vou adorar saber. Beleza? E, como eu sempre digo, grande abraço e até o próximo vídeo.